Então nessa videoaula vamos aprender a como se conectar ao seu smartphone através do computador para transferência de dados utilizando o protocolo FTP ou FTPS. Então primeiramente você vai instalar no seu smartphone esse aplicativo aqui chamado FTP Wi-Fi Servidor. É só procurar aqui por FTP Wi-Fi Servidor, ele já aparece na lista, tá? Esse daqui. Então é só instalar ele. Eu vou abrir ele. Então essa daqui é a sua interface. Então aqui basicamente tudo que você teria que fazer é tocar em início para iniciar o servidor, tá? Aí ele ficaria disponível nesse URL aqui. Mas antes eu recomendo fazer umas configurações, tá? Então aqui no número da porta, você vai escolher o número da porta para se conectar ao servidor pelo computador, tá? Por padrão a porta é 2121. Se você quiser alterar, pode alterar, tá bom? Mas tome cuidado para colocar um valor superior a pelo menos 1025. Acesso anônimo. Caso quiser permitir que o computador acesse de forma anônima o seu servidor FTP sem digitar um usuário e senha, marque essa caixa. Se quiser exigir a autenticação por usuário e senha, desmarque essa opção, tá? Daí aqui em ID do usuário você vai colocar o nome do usuário. Eu coloquei o nome de Android, você pode colocar qualquer nome, tá bom? E aqui em senha você vai criar uma senha. Se não quiser colocar a senha, deixa o campo em branco. Eu criei uma senha aqui bem simples. Se você quiser habilitar a transferência criptografada através do protocolo FTPS, marca essa opção aqui, ó. Use FTPS. Se quiser utilizar o FTP normal, sem criptografia nenhuma, desmarca essa opção. Eu geralmente marco essa opção porque eu gosto de proteger a minha conexão FTP com criptografia, tá? Daí fazendo isso, você escolhe o tipo de criptografia aqui nessa segunda opção, tipo de SSL, modo implícito ou explícito. O modo implícito por padrão, ele funciona na porta 990 e o explícito na porta 21. Aqui eu deixo implícito mesmo e eu deixo nessa porta personalizada que ele configura automaticamente, 2121, tá bom? Funciona perfeitamente. Se você tiver problema com o modo implícito, pode escolher o modo explícito, tá? Aqui em pasta raiz, você vai escolher a pasta da memória interna do seu smartphone para ser compartilhada através do protocolo FTP e ser acessada pelo computador. Por padrão, eu deixo selecionada a memória interna, né, a memória principal. Você pode selecionar o slash aqui, que eu acho que é um passo antes, uma pasta antes, não sei, não lembro. Pode selecionar a pasta fotos, filmes ou uma pasta personalizada, tá bom? Eu deixo na pasta padrão mesmo, memória interna, somente leitura. Se você marcar essa caixa, o servidor FTP será compartilhado no modo somente leitura. Então o cliente só vai poder ler o conteúdo no seu smartphone. Você não vai poder realizar a gravação no seu celular pelo computador, tá bom? Transferir dados para ele. Aqui em tema você escolhe um tema, né? Claro ou escuro. Eu deixo no padrão. Se quiser exibir a senha na tela inicial, essa senha aqui, ó, marque esse campo aqui, tá bom? E aí, quando você voltar para essa tela e iniciar o servidor, a senha será exibida aqui embaixo do nome Android, tá? Então essas são as configurações, tá bom? Daí para você iniciar o servidor é só voltar aqui e tocar em início. Daí aqui mais uma vez ele vai exibir a URL do servidor, a ID do usuário, a senha vai ficar protegida para ninguém visualizar, acesso anônimo, no meu caso desabilitado, pasta raiz, memória interna. Então agora a gente vai partir para o computador para podermos acessar esse servidor através do FileZilla ou do próprio Windows Explorer, no caso de um FTP normal, sem criptografia, tá bom? Então vamos lá. Bom galera, então aqui no computador, primeiramente a gente vai instalar o software FileZilla Client, que é um cliente FTP para se conectar a um servidor FTP fora da máquina. Então toca aqui nesse link, né? O site é esse daqui, tá? É só colocar no Google FileZilla Client, daí você vem até esse site e toca em Download FileZilla Client. Daí escolhe aqui a versão gratuita mesmo, tá? Eu vou cancelar aqui porque eu já baixei ele. Então após baixá-lo, o processo é bem simples, é só executá-lo, concordar com os termos. Aqui eu já tenho instalado ele, então ele vai perguntar se eu quero reinstalar os componentes ou desinstalá-lo. Então você marca para instalar, eu acho que não vai aparecer essa janela aqui para você, tá bom? Aqui você escolhe se quer deixar o FileZilla disponível para todos os usuários do computador ou somente você. Eu só tenho um usuário só, tá bom? Então eu vou deixar essa opção aqui mesmo, para todo mundo. Mas você pode escolher somente para você, somente para o usuário atual, tá? Aí toca em Next, aqui pode deixar tudo marcado, toca em Next, escolhe a pasta para instalar e toca em Install, tá bom? Eu não vou instalar porque eu já tenho ele instalado. Daí antes de abrir o FileZilla, a gente vai liberar as portas do FTP no Firewall. Então digita aqui Firewall
Daí vai aparecer aqui permitir aplicativos no firewall do Windows. O meu tem em inglês, tá bom? Meu Windows tem em inglês. Daí tem que abrir essa janelinha aqui, ó. Daí aqui você vai tocar em modificar configurações, change settings. Vai navegar até servidor FTP, tá bom? O meu, como tá em inglês, aparece FTP server. Aqui, ó. O seu vai aparecer servidor FTP se tiver em português. Seleciona, marca essa caixa aqui, tá? E permite a conexão no modo privado e público. Aí toca em OK para confirmar. O meu já está liberado. Daí em seguida a gente vai executar o FileZilla. Então aqui é só procurá-lo na lista e tocar em FileZilla. Geralmente ele cria um atalho na área de trabalho, FileZilla Client, então você pode executá-lo por aqui também. Então essa daqui é a sua interface principal. Do lado esquerdo ele carrega o seu armazenamento local, né, a sua área de trabalho, aquelas pastas padrões do Windows Explorer e suas partições. Daí aqui em cima a gente tem o campo do host, que é o endereço FTP, que aparece na interface do seu aplicativo, o nome do usuário que você configurou, e a senha e a porta, tá? Aqui eu espelhei a tela do meu celular no computador. Eu vou abrir aqui a interface do FTP Wi-Fi servidor. Ele já está em execução, tá bom? Então aqui no campo host, eu tenho que digitar da seguinte forma: FTPS no meu caso, né? // o endereço IP 10.0.0.101. Não precisa colocar a porta aqui, tá? Aqui vai colocar o nome de usuário, no meu caso é Android. Vai colocar a senha e a porta, que é 2121. Já aparece aqui, tá? Aquela porta que você configurou nas configurações. Daí toca em conexão rápida. Daí quando você se conecta ao servidor criptografado no modo FTPS pela primeira vez, ele mostra essa janela, tá? Informando que o servidor não suporta TLS Session Resumption, no caso aqui o servidor no Android, né? Isso aqui é um recurso do FTP para garantir que os dados transferidos são autorizados, tá? Porque o FTP ele trabalha com dois canais, né? Canal de autenticação, para confirmar que você é a pessoa acessando aquele servidor ou cliente, e o canal de dados para transferir os dados, tá? Então esse servidor aqui no Android ele não tem esse recurso, tá bom? Mas os dados são criptografados. Daí ele exibe o host e a porta que foram configurados lá no servidor. É só tocar em OK para estabelecer a conexão, tá? E marca essa caixa para salvar essa conexão e estabelecê-la automaticamente da próxima vez. E aí ele vai listar o seu armazenamento interno do Android. Beleza? Aqui eu vou navegar até o meu disco local D. Vou acessar essa pasta de tutoriais. Então aqui em cima você navega, a pasta é listada aqui embaixo, tá? E aqui em cima também. E aqui no meu Android, eu acessei a pasta Async Screen Recorder e vou estar copiando esse arquivo aqui que eu gravei no celular, na primeira parte do tutorial, para o meu computador. Então você pode clicar com o botão direito e clicar em baixar, né? Baixar, fazer um download para o seu computador, ou simplesmente arrastar, tá bom? Daí aqui embaixo ele mostra o progresso da transferência, tá? Transferência completada, já está aqui o arquivo, tá bom? Então é isso, bem prático. Se eu quiser fazer o oposto, copiar daqui para cá, no caso fazer um upload para o meu celular, né? Eu posso vir aqui, por exemplo, quer ver? Vou copiar aqui esse vídeo e arrastar para cá. Vou clicar com o botão direito, né? E clicar em upload, tá? Essa daqui é a taxa de upload média do meu computador, varia de máquina para máquina e de roteador para roteador. Se eu entrar na pasta do Async Screen Recorder, meu arquivo já se encontra aqui, beleza? Então, bem prático. Daí uma outra maneira também de enviar arquivos do computador para o seu celular é abrindo o Windows Explorer e arrastando o arquivo aqui para dentro, beleza? Vou dar um exemplo aqui, ó, com esse arquivo MP4, só pegar e arrastar e jogar aqui dentro na pasta desejada. Esse arquivo aqui já existe, eu posso substituir, renomear, pular, beleza? Porque já tem esse arquivo aqui dentro, né? É o mesmo, vou copiar um diferente. Ele copia normalmente, beleza? Uma forma prática, né, de transferir, fazer o upload para o seu celular. Porque às vezes você quer copiar um arquivo de imagem ou vídeo, aí fica chato de visualizar aqui dentro, não tem como ver a thumbnail, né? Aí você pode visualizar a thumbnail pelo Windows Explorer e jogar o arquivo corretamente no seu celular. Daí, se quiser, pode realizar exclusões também do servidor, assim como você deletaria um arquivo normalmente no seu celular. Selecione e apaga, confirma, beleza? Bem prático. Daí aqui em cima ele mostra o status da conexão, tá bom? Muito importante para você saber se a conexão foi estabelecida com sucesso. Eu não vou estar entrando em detalhes sobre o protocolo FTP,
tá? Não é o foco desse tutorial, mas eu vou deixar um link na descrição de um vídeo onde o professor ensina de forma completa sobre esse protocolo. Eu recomendo bastante, é lá do canal da Boson Treinamentos, um canal que eu sou bastante fã, tá bom? Então aqui no meu caso, mais uma vez, é uma conexão criptografada, tá? Protocolo FTPS. Eu vou desconectar aqui rapidão. Para desconectar é só vir em servidor e desconectar. Eu vou parar aqui meu servidor no Android. Então se eu vir aqui em configurações e permitir o acesso anônimo, eu posso entrar sem login e senha. Então se eu apagar aqui esse campo, deixar aqui o endereço FTPS normal e a porta e clicar em conexão rápida, ele me conecta automaticamente, tá? Porque eu permiti a conexão anônima, sem precisar inserir o usuário e senha. Então é uma forma bastante prática e rápida de se conectar ao servidor FTP pelo FileZilla. Eu vou parar aqui de novo, ele já me informa aqui, ó, que a conexão foi terminada pelo servidor. Vou desabilitar o acesso anônimo, vou desabilitar o FTPS, que é o modo criptografado. Aí veja o que acontece. Se eu habilitar o servidor novamente, já muda para FTP sem o S aqui depois, tá? Aí se eu tentar me conectar dessa forma aqui, colocando o usuário e a senha, não dá certo, ó. Eu vou cancelar a conexão atual. Ó, não foi possível se conectar ao servidor, tá? Porque aqui eu coloquei o endereço do FTPS, que é a conexão FTP criptografada, mas aqui no meu celular eu configurei no modo FTP normal, sem proteção. Então se eu vim aqui tirar esse S e tentar fazer login, ele vai estabelecer a conexão com sucesso, tá? Aí o FileZilla exibe essa mensagem, né? Conexão FTP insegura, porque eu estou me conectando pelo modo sem proteção, sem criptografia. Daí ele me informa que eu já me conectei a esse servidor utilizando um FTP protegido com criptografia, né? Com certificado TLS, só que agora o servidor rejeitou o FTP criptografado e está tentando estabelecer conexão pelo modo inseguro, tá? Então o FileZilla já te alerta para você evitar um possível ataque, né? Um ataque de um intruso na rede tentando estabelecer conexão sem criptografia. Daí é só tocar em OK para permitir a conexão, tá? Daí é a mesma coisa que eu mostrei previamente, ele vai listar as pastas, você pode navegar por elas tranquilamente, tá? E copiar os arquivos desejados. Lembrando que do lado direito é o seu celular e do lado esquerdo é o seu armazenamento no computador. Daí quando você habilita a criptografia, você tem o modo implícito e explícito. Eu tenho outro tutorial explicando isso com mais detalhes, mas de uma forma resumida, o modo explícito ele criptografa somente a autenticação, tá? O canal de autenticação do FTP, canal de comando que a gente chama, né? Os dados transferidos não são criptografados, tá? Mas isso varia de servidor para servidor e de cliente para cliente. No caso aqui, o servidor FTP nativo do próprio Windows, que eu tenho criado aqui, ele criptografa por padrão ambos os canais, a conexão inteira no modo explícito, tá? Já o modo implícito ele faz a mesma coisa, só que de forma automática, sem você precisar realizar uma configuração manual. Basicamente a diferença é essa, né? E tem diferença também na porta utilizada. A porta padrão para o implícito é 990, essa daqui é 21, mas isso você pode personalizar, beleza? O que você tem que prestar atenção aqui é que se você escolher o modo implícito, você tem que digitar aqui FTPS, e se escolher o modo explícito, tem que digitar aqui FTPES. Essa é a diferença. Aí o restante aqui é a mesma coisa, usuário e senha, caso tenha configurado e não permitido o modo anônimo, e a porta, tá? Aí toca em início mais uma vez e conecta. Então é assim que a gente transfere dados entre o computador e o smartphone, e do smartphone para o computador, utilizando um servidor FTP no Android e um cliente FTP no Windows, que no caso é o FileZilla. Daí se você configurar um FTP simples, sem criptografia, e iniciar o servidor, você pode acessá-lo pelo Windows Explorer, tá? É só digitar aqui FTP, normal, // e o endereço IP. 2.21, que é o número da porta. Daí ele vai abrir a janela de credenciais para você inserir o seu usuário e senha que você configurou. Mais uma vez, no meu caso é Android. Se quiser salvar a senha, toca em Save Password, salvar a senha, eu vou logar diretamente. Daí ele já me abre o meu servidor FTP no celular, tá bom? Então você digita dessa forma aqui no caso do FTP normal. FTP, o endereço IP, 2121. Isso aqui não precisa, tá? Daí ele carrega numa nova janela. Geralmente o FTPS criptografado, né, é meio complicado de acessar por aqui. Eu vou tentar para ver se funciona. Deixa eu voltar aqui no celular, parar o servidor, habilitar no modo explícito. Vou habilitar novamente. Aí eu vou digitar dessa forma aqui, ó, FTPS, // sem essa barrinha.
Ó, veja que ele já tem dificuldade para acessar, tá bom? O Windows Explorer é um pouco ruim para acessar o FTP criptografado. Ele funciona perfeitamente com o modo normal. Aí no modo criptografado você usa o cliente FileZilla, que é bastante leve e simples de configurar. Beleza? Então é assim que a gente faz isso, tá, galera? Aí se você quiser salvar, né, essas configurações aqui para não ter que ficar digitando novamente, digitando host, usuário, senha, porta, você vem até aqui em arquivo, após inserir as informações, né, e estabelecer a conexão, vem até copiar a conexão atual para o gerenciador de sites, daí dá um nome, por exemplo, eu vou dar o nome do meu celular, Galaxy A30s, daí aperta Enter. Aqui ele exibe as configurações, né? O host, o endereço IP do servidor, a porta, requer FTP sobre TSL implícito, né? Ou seja, FTPS, tá? No modo implícito. Autenticação normal, usuário e senha. Aqui tem o usuário e a senha. Isso aqui não precisa mexer, tá? Mas se você for um usuário mais avançado que conhece o FileZilla a fundo, você pode vir aqui, ó, e personalizar a conexão. Por exemplo, escolher uma pasta local padrão, uma pasta local que você quer que seja exibida por padrão aqui do lado esquerdo. Daí é só tocar em OK para confirmar, tá? Daí ele salva. Daí para você se conectar automaticamente, você vem em gerenciador de sites, selecione aqui na lista e toque em conectar. Ou você pode vir até aqui, ó, nesse atalho, tocando nessa setinha e escolhendo o perfil que você salvou. Daí clicando nesse botão ao lado, você acessa aquela mesma janela do gerenciador de sites. E aqui pode fazer a mesma coisa. Beleza? E aqui obviamente a gente tem algumas personalizações que você pode fazer, né? Nesse servidor configurado. Pode escolher uma cor de fundo diferente, por exemplo amarelo, aí vai ficar assim, tá? Pode vir aqui em avançado e configurar, por exemplo, o tipo de servidor. Eu recomendo deixar no padrão mesmo para ele autodetectar. Pode configurar uma pasta padrão local, que é a que aparece do lado esquerdo aqui, tá? Por exemplo, eu posso selecionar minha partição de backup. Daí você cola aqui o endereço da pasta padrão, tá? Eu não tenho aqui agora, mas você pode vir aqui e copiar depois, ó. Geralmente é a barrinha, né? Assim. Aqui configurações de transferência, pode escolher o modo padrão, ativo ou passivo. Geralmente o FileZilla escolhe qual que for o melhor e que funcionar melhor, tá bom? Se não funcionar no modo ativo, ele configura o modo passivo automaticamente. Beleza? Eu não vou estar entrando nesse assunto aqui agora. E aqui o mapa de caracteres, tá? Por padrão está em autodetectar. Enfim, o básico aqui é isso, tá? Para você salvar. Aí toque em OK para confirmar. Eu vou desconectar, conectar novamente. Daí dessa vez ele abre por padrão o diretório de backup, a partição de backup e seus diretórios aqui embaixo. E aqui o diretório do meu celular e minhas pastas. Então é isso, por aqui eu vou terminando e vejo vocês na próxima videoaula. Um grande abraço.